Então hoje, conforme nós anunciamos, vamos ter a nossa aula 3. A aula 3 de interpretação das Escrituras, interpretação da Bíblia Sagrada. Então, o que é que a gente pode falar dentro da nossa palavra introdutória? Nós colocamos aí a projeção para que vocês também nos acompanhem. Então, na nossa última aula, sexta-feira passada, nós começamos a estudar a parte prática, propriamente dito, do nosso minicurso de interpretação bíblica. Por quê? Porque dentro da nossa primeira aula, nós fizemos aquela abordagem geral, e aí nós trabalhamos muito com conceitos, com definições, mas nós não nos aprofundamos, de fato, como é que a gente procede para termos uma interpretação bíblica que venha a ser salutar, que venha a ser proveitosa, que venha a ser edificante e, sobretudo, fiel para nós. Então, na nossa última aula, a gente começou a ver essa parte mais prática, essa parte mais aplicativa do nosso curso. Assim, considerando o fato que a Bíblia, conforme nós dissemos na nossa última aula, é o registro inspirado da revelação de Deus para nós, para todos nós, logo a Bíblia possui uma unidade que nunca se contradiz. Então nós vimos isso na nossa última aula. A gente deve considerar o texto sagrado, a gente deve considerar as Escrituras como registro, o registro de Deus, daquilo que Ele nos revela no seu sentido especial, mostrando não só de si mesmo, mas também mostrando da sua vontade e do seu plano de salvação para cada um de nós. Então, são as palavras de Deus registradas, às quais nós temos acesso, e não é qualquer palavra, uma vez que ela é a palavra de Deus, ela possui em si uma unidade, onde, apesar de nós termos 66 livros, nós tratamos do personagem principal, Jesus Cristo, nós tratamos do assunto principal, a salvação em Cristo Jesus, nós tratamos do propósito principal de Deus para nós, que é vivermos e vivermos para a sua glória. Então, a Bíblia, ela deve ser sempre observada dentro desse princípio, a sua unidade. Uma unidade, conforme nós dissemos, que não se contradiz, muito pelo contrário, ela se complementa. Tanto é que a gente defende aquilo que nós gostamos de chamar de progressividade da revelação de Deus. Então, na medida em que a gente vai lendo a Bíblia Sagrada, começando dos seus primeiros livros, a gente vai tendo noção dos assuntos que Deus quer nos mostrar, e na medida em que os livros vão passando, a revelação vai se desenvolvendo, a gente vai tendo uma visão mais clara, repito, de Deus, da sua vontade e de seu plano redentor em relação às nossas vidas. Então, uma vez que nós temos isso na nossa mente, uma vez que nós temos essa ideia formada nos nossos corações, qual deve ser a regra principal? Qual deve ser o princípio fundamental através do qual nós devemos entender, nós devemos interpretar a Bíblia Sagrada, o texto sagrado? Começamos a ver isso na semana passada. Interpretar as Escrituras com as próprias Escrituras. Interpretar as Escrituras com as próprias Escrituras. Então, a gente desfruta desse privilégio. Deus nos dá a sua revelação, Deus nos dá o seu registro sagrado, e na medida em que nós estudamos a sua revelação, comparando Escritura com Escritura, entendendo cada parte da Escritura, a gente vai compreendendo aquilo que Deus Ele quer que nós aprendamos. Então, não nos esqueçamos desta regra, não nos esqueçamos deste princípio. O que é que nós precisamos fundamentalmente para entender a palavra? O que é que nós precisamos fundamentalmente para nós entendermos as Escrituras? As próprias Escrituras. É claro que existem ferramentas auxiliares, quando você conhece um pouco das línguas originais, quando você tem a oportunidade de cursar uma matéria que a gente chama de exegese bíblica, para poder aprofundar a sua compreensão do texto. Agora, o que a gente está fazendo e está propondo para vocês é que a gente possa, a partir da própria palavra, a partir da própria Escritura, entender melhor, compreender melhor, e assim poder aplicá-la para as nossas vidas, para os nossos corações. Então, de certa forma, nessa introdução, a gente revisou um pouco daquilo que nós estudamos no nosso último encontro, ou seja, encarar a Bíblia como registro inspirado de Deus, perfeito, completo, que não se contradiz, e a partir disso, interpretar as Escrituras a partir das próprias Escrituras. Ok? Então, seguindo, o que é que nós queremos destacar mais? Colocamos aí a nossa segunda projeção na noite de hoje.
Nós precisamos, uma vez que a gente entenda essa verdade, Escritura se interpreta com a própria Escritura, nós precisamos entender e utilizar algumas regras, alguns princípios de caráter mais direto, de caráter mais específico, que nos ajuda a praticar esse princípio geral, Escritura interpretando a própria Escritura. Então, a regra geral é essa, que as Escrituras precisam apenas delas mesmas para que ela possa ser entendida, mas no seu sentido específico, o que é que a gente precisa fazer? Quais são os cuidados que nós devemos tomar? Quais são as atitudes que nós devemos ter para que a Escritura possa interpretar a própria Escritura e assim a gente poder ter uma melhor compreensão do texto sagrado? Hoje, com a graça de Deus, a gente vai ver pelo menos duas regras que nos auxiliam nesse propósito, que nos ajuda dentro desse objetivo. E quais são as duas regras que dizem respeito justamente aos dois pontos que nós iremos considerar na noite de hoje? Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, nós devemos observar e determinar o sentido usual, o sentido comum que nós encontramos no texto da Bíblia, que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, uma segunda regra, tomar o sentido do texto segundo o conjunto que nós encontramos na frase ou no verso da Bíblia que nós temos diante de nós. Não se preocupe, a gente vai esmiuçar cada um desses pontos. Não se preocupe, a gente vai trazer alguns exemplos práticos desses pontos para que a gente possa de fato fixá-los em nossas mentes, fixá-los em nossos corações. Então, em primeiro lugar, qual deve ser o primeiro passo, no seu sentido mais específico? Qual deve ser a segunda atitude, a primeira atitude, no seu sentido mais direto, para que a gente possa ter uma boa interpretação da Bíblia? Colocamos aí na projeção para que vocês também possam ver. Ou seja, observar e determinar o sentido usual ou comum do texto. Observar e determinar o sentido usual ou comum do texto, no caso aqui, do texto bíblico. O que é que nós queremos colocar com isso? Prestem atenção. Uma vez que os autores bíblicos, eles escreveram com o objetivo, com a finalidade de serem entendidos pelo seu público, no nosso caso, é necessário, pois, que nós consideremos as palavras como elas surgem na própria Bíblia, como elas surgem no próprio texto sagrado. Então, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente não deve olhar para a palavra como se fosse um livro de códigos que nós precisamos decifrar para que nós possamos compreender. Não, jamais. Porque, uma vez que é o registro divino, porque uma vez que Deus inspirou homens nesse objetivo, esses homens não foram quaisquer homens, mas homens inspirados por Deus, eles escreveram de tal forma que nós pudéssemos entender. Eles escreveram com esse desejo, que nós pudéssemos compreender aquilo que eles estavam escrevendo, aquilo que eles estavam registrando. Então, nós precisamos considerar, em primeiro lugar, a Bíblia de acordo com aquilo que ela se revela para nós. Nós devemos analisar o texto sagrado da maneira como ele é exposto para cada um de nós. É a regra fundamental para que a gente possa compreender e entender o que Deus tem reservado para nós. Essa regra, essa primeira regra que nós estamos aqui colocando, é uma regra natural, é uma regra simples. E na medida em que nós estudamos o texto bíblico, nós devemos entendê-lo assim como ele nos é dado, entender da maneira como ele nos foi fornecido. Então, na medida que você lê a palavra, na medida que você é exposto à Bíblia Sagrada, leia com esse objetivo. O que é que Deus quer me falar? O que é que Deus quer me dizer? O que é que o autor sagrado ele quer me instruir? No seu sentido mais direto, no seu sentido mais comum, no seu sentido mais usual. Porque é assim que nós devemos ver a palavra. É assim que nós devemos considerar as Escrituras Sagradas. Seguindo dentro desse ponto, eu queria considerar ainda um aprofundamento. Ou seja, precisamos observar, porém, que considerar o sentido usual do texto, conforme nós estamos dizendo, não equivale sempre, e aí nós fizemos o destaque para que essa observação ela possa ficar bem clara para nós. Não equivale sempre a vê-lo no sentido literal, ou seja, ver o texto da Bíblia no seu sentido literal, em outras palavras, ao pé da letra. Por quê, meus irmãos? Porque a gente deve ter esse cuidado. Veja, a regra, no seu sentido geral, é vermos a Bíblia de acordo com o que ela foi registrada pelos homens inspirados.
Agora, existem determinados textos que a gente não pode em si adotar essa regra. De quê? De interpretar a Bíblia literalmente, de interpretar a Bíblia ao pé da letra. E por que a gente deve ter esse cuidado? E por que a gente deve fazer essa observação? Simples, porque como acontece em qualquer idioma, isso também vai acontecer nos idiomas nos quais a Bíblia foi escrita, o hebraico, o aramaico, o grego, você vai encontrar parábolas, você vai encontrar figuras de linguagem peculiares do idioma, você vai encontrar figuras de retórica e que exige de você uma certa atenção para que quando isso acontecer, quando isso surgir, aí você não observe essa regra geral de considerar o texto literalmente, ou seja, ao pé da letra. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos diretamente da Bíblia, diretamente das Escrituras, mostrando justamente que em algumas partes da palavra de Deus a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa atenção. Então, quais são os textos que a gente pode utilizar que exemplificam bem isso que nós estamos falando? O primeiro deles, eu queria chamar a atenção para o texto de Gênesis. Gênesis capítulo 6, versículo 12. Eu vou ler aqui, não na versão revista atualizada, que é a versão que comumente nós utilizamos em nossos estudos. Pelo menos esse verso não. Eu vou analisá-lo dentro da versão corrigida. Se você tiver essa versão, você pode comparar com o que você tem na sua Bíblia. Se tiver a atualizada, você vai ver uma pequena diferença, porque na atualizada ajuda a interpretação de acordo com a tradução que foi feita, mas eu queria chamar aqui esse exemplo para que a gente possa entender. Então, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 12, o que é que nós encontramos a Bíblia falando? Versão revista e corrigida. Diz o seguinte: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Se você for tentar interpretar essa passagem ao seu pé da letra, você vai observar que vai ser difícil da gente entender o que significa a palavra carne aqui. Vai ser difícil você entender o que significa a palavra caminho aqui se você tomá-los ao pé da letra. E aí é a dificuldade, que existem determinados textos que você deve ter essa atenção para que você não ocorra em uma má interpretação. Então, como é que a gente deve entender a palavra carne aqui nesse texto? Ele diz respeito a seres humanos, ele diz respeito a pessoas humanas. Então, carne aqui, a gente não deve considerá-la no seu sentido literal, ou seja, aquilo que está por baixo da nossa pele. Não, mas carne aqui diz respeito a pessoas. Carne aqui diz respeito a seres humanos no seu sentido geral, que era a realidade daquele mundo antes do dilúvio. E a palavra caminho, que nós temos aí no versículo 12, com certeza a gente não deve ver esse caminho como um meio de nós chegarmos fisicamente a um outro local. Não. A palavra caminho aqui tem a ver com conduta, com atitude, com costume, com prática de vida. Então, quando você tem esse cuidado em passagens assim, você consegue dar uma interpretação correta àquilo que Deus nos diz. Então, quando você entende carne como sendo seres humanos no seu sentido geral, como sendo pessoas, quando você entende a palavra caminho aqui como conduta, comportamento, atitudes, qual é a compreensão que a gente tem desse texto? Que viu Deus, a humanidade, no seu sentido geral, e observou que os homens sempre andavam em contrário à sua vontade, que a postura dos homens sempre era diferente daquilo que Deus havia determinado, e por causa disso, Deus propôs a dar fim àquele mundo através do dilúvio. É assim que a gente interpreta uma passagem como essa. É assim que a gente interpreta um texto como esse. E é interessante porque, conforme nós falamos na nossa última aula, quando você usa o princípio geral que nós colocamos, Escritura interpreta a própria Escritura, e você encontra, como nós podemos encontrar, uma certa dificuldade da interpretação desse versículo, quando você olha para outros textos das Escrituras, você vai perceber que essa interpretação que nós acabamos de dar, sendo carne aqui pessoas, sendo caminho aqui atitudes, mostrando justamente isso, Deus viu a conduta predominante das pessoas e por isso destruiu o mundo que ele havia criado. Você percebe que essa interpretação, ela concorda com outros textos que nós encontramos na palavra de Deus. Por exemplo, se nós abrirmos as nossas Bíblias, lá em Romanos capítulo 3, versículo 12, você vai ver, depois de milhares de anos, que essa foi a constatação a qual chegou o apóstolo Paulo. A mesma constatação a que Deus chegou, conforme nós temos lá em Gênesis capítulo 6. Abram aí, por favor, as suas Bíblias. Livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 12.
veja se o que Paulo fala aqui não faz eco com aquilo que nós encontramos em Gênesis 6, versículo 12, da situação da humanidade, no caso lá em Gênesis, mostrando a razão pela qual Deus destruiu aquele mundo e a visão que Paulo tinha do mundo dentro da sua época, mostrando essa mesma situação. O homem, no seu sentido geral, com a sua conduta, com a sua postura, sempre contrária à vontade de Deus, ao propósito de Deus para a sua vida. Então, veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos se extraviaram. Todos quem? Todos os seres humanos. A humanidade no seu sentido geral. A uma se fizerem inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, o caminho do homem é sempre pervertido. O caminho do homem é sempre contrário à vontade de Deus. A sua conduta é sempre distante daquilo que Deus determina para este homem. Então veja, a Escritura interpretando a própria Escritura. E aí numa passagem um tanto quanto difícil como essa de Gênesis, você encontra o esclarecimento necessário e a confirmação em outros textos da palavra do Senhor. Então, não nos esqueçamos, a gente deve ver a Bíblia como resiste Deus, tal qual Deus nos enviou. Agora, há determinadas passagens que nós temos que ter um cuidado redobrado, porque a depender da apresentação dessa passagem, a gente possa ter essa dificuldade na interpretação desse texto. Um exemplo aí, bem básico, esse que nós acabamos de colocar. Mas não só esse, nós colocamos aqui um outro exemplo, agora não só no Antigo Testamento, trazendo agora para o Novo Testamento, de maneira específica para as palavras de Jesus. E aqui eu já vou utilizar a versão revista e atualizada, que é a versão que nós gostamos mais de utilizá-la. Veja o que diz aí, Lucas capítulo 15, versículo número 8. O Senhor falou: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Então, conforme nós observamos aí, nós temos diante de nós uma parábola. É uma das linguagens que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E a parábola, ela possui justamente essa característica. Ela usa símbolos para mostrar realidades espirituais. Ela usa determinadas comparações para apontar realidades espirituais. Então, numa passagem como essa, de Lucas capítulo 15, versículo 8, que se trata, estritamente falando, de uma parábola, a gente deve ter esse cuidado também, de não interpretá-la literalmente, de não interpretá-la ao pé da letra, mas vendo como uma história, vendo como uma figura, onde através dessa figura nós aprendemos algumas realidades espirituais. Então, quando você se depara com uma passagem como essa, você pode perguntar: mas o que significa a mulher aqui nesse verso? E mais, quando você se depara com uma situação como essa, ou com um verso como esse, você pode perguntar: e o que significa essas 10 dracmas que nós temos aqui, que essa mulher estava procurando de maneira diligente? Essa mulher aqui, ela representa Cristo, dentro da sua procura, de buscar o pecador, de buscar o perdido. E as dracmas, que correspondia a um dia de serviço dentro da unidade monetária dos gregos, corresponde justamente ao ser humano, na sua condição perdida, na sua condição de pecador. É interessante, né? Porque nessa questão da dracma, você encontra o correspondente na questão do denário. O denário correspondia a uma diária, a um dia de serviço. Isso dentro do contexto hebraico. Já a dracma é a mesma unidade de medida, ou seja, um dia de serviço, mas dentro do contexto romano. É só uma observação para a gente entender melhor aqui o texto. Então, o que é que nós observamos? Qual é a lição principal? Qual é a compreensão que nós devemos ter desse texto? A gente observa justamente isso: a disposição de Cristo em sendo o Salvador, de estar hoje, através da sua palavra, de estar hoje, através dos seus servos, proclamando a salvação, procurando assim os pecadores perdidos, para que ele possa salvar, para que ele possa redimir. Então, uma interpretação bem básica de uma passagem aqui que pode apresentar uma certa dificuldade na nossa interpretação. E é interessante porque, a exemplo que aconteceu no exemplo anterior, no versículo anterior, se nós formos para outro texto da palavra, outras palavras ditas por Jesus Cristo, a gente vai ter justamente essa mesma interpretação que a gente encontra aqui nesse texto. Abram aí, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Cristo aqui fala
E o que ele fala aqui lança luz para a gente compreender essa parábola que ele nos narra em Lucas 15 e que mostra justamente isso, a sua postura de procurar o pecador perdido, para que assim este possa experimentar a salvação. Olha só o que Cristo falou aqui, dentro daquele contexto da salvação de Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo número 10. Ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A exemplo que acontece lá com a mulher, que estava procurando as 10 dracmas, fazendo isso de maneira diligente, varrendo a casa até encontrá-las. Então, a gente observa justamente isso, interpretações de um determinado texto que vai encontrar apoio com outros textos, para que assim a gente possa estar tranquilo de que a nossa compreensão de fato foi adequada, de fato ela foi verdadeira. Mas não só isso, vamos pegar um outro exemplo. Eu vou colocar aí no próximo slide para que vocês possam observar desses textos, que você deve ter um certo cuidado, e aí você, nesse cuidado, não interpretar literalmente ao pé da letra, porque senão ele traz uma certa confusão para a sua mente e para o seu coração. Olhem só o que nós temos aí, Lucas capítulo 1, versículo 69, o canto de Zacarias, pai de João Batista. Olha só o que Zacarias aqui louva a Deus, louva ao Senhor. Ele disse: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. À primeira vista você pode pensar, mas o que significa aqui essa casa de Davi? Seria o prédio? Seria o palácio no qual Davi morava no Antigo Testamento? Ora, foi destruído ao longo do tempo. Então, o que será que Zacarias estava falando aqui? O que será que ele está tentando transmitir para cada um de nós hoje? Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs. A casa de Davi aqui diz respeito à família. A casa de Davi aqui diz respeito à descendência. Em outras palavras, o que Zacarias está louvando a Deus, o que Zacarias está engrandecendo a Deus, foi que Deus nos providenciou, a partir do descendente de Davi, a sua grande e poderosa salvação na pessoa de seu filho, na pessoa de Jesus Cristo, que é descendente de Davi, que faz parte da casa de Davi. Então, são textos que se nos apresentam cuidados que nós devemos ter para não fazermos uma interpretação tão literal e aí gerar dificuldades para a nossa compreensão. Então, quando você olha, por exemplo, dentro desse texto, o verso de Atos dos Apóstolos, você pode fazer isso, capítulo 5, versículo 31, você vai ver justamente isso. A casa de Davi aqui, representando a descendência de Davi, a família de Davi, da qual Cristo sai para ser o Redentor, para ser aquela pessoa que Deus providenciou na sua poderosa e na sua plena salvação. Olhem só, Atos capítulo 5, versículo 31. Atos capítulo 5, versículo 31. Aqui nos diz: Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe salvador, falando de Jesus, a fim de conceder a Israel, ao povo de Israel, aos descendentes de Israel, aos descendentes espirituais de Israel, o arrependimento e a remissão de pecados. Então, cuidado que nós devemos ter com certas passagens. Mas não só isso, nós temos essa passagem ainda, para finalizar esse primeiro ponto. Ou seja, Lucas capítulo 14, versículo 26. Olhem só o que Cristo aqui nos fala, olhem só aqui o que Cristo nos diz, e como é que a gente deve ter esse cuidado na interpretação dessa passagem, para que possamos exprimir a realidade do texto. Diz o seguinte: se alguém, palavras do Senhor Jesus Cristo, vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Será, meus irmãos? Será, minhas irmãs, que Cristo estava ensinando aqui? Se a gente for pegar esse verso, literalmente falando, se a gente for pegar essa passagem ao pé da letra, a gente vai perceber que ela vai entrar em choque com o ensinamento que Cristo faz, de nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. E os próximos, mais próximos que nós temos, são os nossos familiares, são os nossos parentes. Então, estaria aqui Cristo ensinando isso? Estaria Cristo aqui dando esse ensinamento que a gente deve aborrecer aos nossos parentes, para que assim nós nos tornemos os seus seguidores, para que assim nós nos tornemos os seus discípulos? Não, jamais, meus irmãos. Não, jamais, minhas irmãs. O que nós temos aqui é aquilo que a gente chama de hebraísmo. É uma figura de linguagem bem peculiar à língua hebraica. E dentro desses hebraísmos, via de regra, você vê que muitas vezes ele se apresenta
fazendo comparações ou fazendo preferências. Então, o que Cristo quer ensinar aqui é que nós não devemos amar mais o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, a nós mesmos, do que a Deus, porque assim nós não poderemos ser os seus discípulos. Amar a Deus acima de todas as coisas. É claro que isso não exclui, e na verdade está dentro da prática desse amor, o respeito que nós devemos ter pelos nossos parentes, o respeito que nós devemos ter ao nosso próximo, mas em termos de preferência, jamais devemos amá-los mais do que ao nosso Deus. Isso fica muito fácil quando você substitui essa expressão não aborrece por outra, prefere mais. Então, se você fosse pegar aqui essa tradução fazendo essa substituição, você teria justamente isso: se alguém vier após mim, se alguém vem a mim e prefere mais a seu pai, e prefere mais a sua mãe, e prefere mais a sua mulher, e prefere mais os seus filhos, prefere mais os seus irmãos, as suas irmãs, e prefere mais a sua própria vida, este ou esta não pode ser meu discípulo. Então veja que aqui você encontra um hebraísmo. A gente vai ver mais exemplos disso lá na frente, eu acho que na nossa última aula. Então aqui a ideia de preferência. E aí, com base nessa informação, você consegue ter uma interpretação mais precisa, mais adequada dessa passagem. E é interessante, porque, mais uma vez, fazendo a ligação com outros textos da Bíblia, se você se voltar para uma outra passagem que foi falada pelo próprio Jesus Cristo, essa interpretação ela vai se solidificar ainda mais. Aqui, o não aborrece significa preferir mais. Então, para que nós nos tornemos discípulos de Cristo, a gente não pode preferir mais os nossos parentes, a gente não pode preferir mais a nós mesmos, porque se isso acontecer, não seremos discípulos de Cristo e não poderemos segui-lo. É isso que Cristo está ensinando. E em outro texto, ele harmoniza esse princípio, ele harmoniza essa interpretação. Vejam aí, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37. É a maneira contrária do que nós temos nesse texto, e aí a gente consegue interpretá-lo dentro dessa interpretação que nós acabamos de fazer. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Olha só o que Cristo fala aqui. Olha só o que Cristo fala aqui. Olha só. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, estão lembrados? A ideia de preferência que nós temos aqui nesse hebraísmo de Lucas 14, 26. Então Cristo diz, quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então veja como Mateus 10, 37 se harmoniza com Lucas 14, 26. É a mesma coisa, sendo ensinado de maneira diferente. Aqui em Mateus capítulo 10, versículo 37, você não tem aquilo que a gente chama de hebraísmo. Já aqui em Lucas capítulo 14, versículo 26, você encontra essa figura de linguagem característica da língua hebraica. E aí você consegue, a partir desses dois textos, ter essa interpretação. Então, não é que a gente deve aborrecer os nossos familiares, para que assim a gente se torne discípulo de Cristo. Não, a gente não deve amá-los mais do que a Cristo, amá-los mais do que ao Senhor, porque assim a gente nunca vai ser verdadeiros discípulos de Cristo, verdadeiras seguidoras de Jesus Cristo. Então, são exemplos, meus irmãos, são exemplos, minhas irmãs, desse cuidado que a gente deve ter. Tome a Bíblia no seu sentido mais usual, tome a Bíblia no seu sentido mais comum, tome a Bíblia no seu sentido mais literal. Agora, nem em todos os textos você deve fazer isso. Em parábolas e em expressões específicas da língua hebraica ou da língua grega, você deve ter cuidado para que assim você não possa se equivocar na sua interpretação, ok? E aqui só para fechar esse item que nós temos aí, com base nesses exemplos que nós acabamos de dar, pode-se compreender a grande necessidade, a grande carência que nós temos, meus irmãos, minhas irmãs, de nos familiarizar, de nos acostumarmos com figuras, modos próprios e peculiares da língua hebraica. Foi como eu falei, a Bíblia ela foi feita em 3 línguas: o hebraico, o aramaico e o grego. O grego popular nós chamamos de grego koiné. Então, em cada uma dessas línguas você vai encontrar expressões próprias, figuras de linguagens próprias. E muitas vezes elas não são da nossa compreensão, nós que vemos agora 2000 anos após a Bíblia ter fechado o seu cânon. Então o cuidado que a gente deve ter, e quando porventura uma passagem dessa se apresentar diante de nós,
da gente fazer as devidas pesquisas, comparar com outros textos das Escrituras, para que a Bíblia possa interpretar a própria Bíblia. Foi esse jogo que nós fizemos agora nesse primeiro momento. Vimos esses textos que, se não tivermos cuidado, vamos interpretá-los incorretamente, se tomarmos ao pé da letra, e a partir de outros textos nós lançamos luz acerca desses textos mais difíceis, acerca desses textos mais complicados. Então, Bíblia ajudando a interpretar a própria Bíblia, Escritura ajudando a interpretar a própria Escritura. E aí, na parte final, caso tenha ficado alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem fazer, anotem aí, que a gente procura esclarecer quando nós acabarmos a nossa exposição, ok? Então, qual é a primeira regra? Qual é o primeiro princípio específico onde Escritura explica Escritura? A gente deve observar, a gente deve determinar o sentido usual, o sentido comum da passagem, de acordo com como ela foi nos passada. Agora, tendo cuidado, que em alguns casos esse princípio não pode ser observado. Somente esse cuidado, somente essa observação. Muito bem. Em segundo lugar, eu queria trabalhar a segunda regra. Hoje a gente vai trabalhar somente duas regras por causa do tempo. Então, qual é a segunda regra? No seu sentido mais específico. Qual é a segunda regra? No seu sentido mais direto, onde nós usamos as Escrituras para interpretar as próprias Escrituras. Vocês têm aí, na apresentação que nós estamos colocando para vocês. Nós devemos tomar, preste atenção nisso, o sentido do texto segundo o conjunto da frase no qual o texto ele se encontra. Tomar o sentido do texto segundo o conjunto da frase no qual o texto ele se encontra. Então, conforme nós temos na Bíblia Sagrada, nós temos um livro textual, composto de frase, composto de parágrafos e assim sucessivamente. Então, o que é que acontece? Nós devemos ter esse cuidado. Quando nós formos interpretar uma determinada passagem, observar aquela passagem à luz da frase na qual ela está inserida, para que esse contexto da frase possa nos dar um certo esclarecimento acerca de palavras difíceis que porventura elas possam surgir. Vamos esmiuçar mais esse princípio? Vamos esmiuçar mais essa regra? Olhem só o que vocês têm aí na apresentação. Existem palavras na linguagem bíblica que variam muito em seu significado, conforme o sentido da frase ou argumento apresentado. Por isso, é importante analisar e determinar o pensamento que o autor se propôs a expressar. Vamos detalhar isso de maneira mais prática? Olha só, essa regra pode ser assim resumida: é de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Então você não pode fazer essa maculação, né? Você tem ali uma palavra que tem um determinado significado vinculado à frase na qual ela se encontra inserida e dá uma interpretação completamente diferente, e dá uma interpretação completamente distinta. Não, você aí está maculando o texto, você está pervertendo a interpretação das Escrituras. Aí você pode perguntar, mas como é que isso acontece na prática? Como é que isso acontece verdadeiramente? Coloquei aqui alguns exemplos para você poder ver esse cuidado que nós também devemos ter. Olhem só, alguns desses exemplos que nós encontramos aí. Algumas palavras que a gente encontra em alguns versos da Bíblia, e a depender do verso, ela vai ter uma conotação diferente, ela vai ter um significado diferente. Por exemplo, colocamos a primeira palavra, palavra fé. Comumente, o que é que essa palavra significa para nós? Significa confiança, você descansar, você esperar. Agora, a depender da frase em que você encontra essa palavra fé, ela pode ter um outro sentido, ela pode ter um outro significado. E é esse o cuidado que você deve ter, é essa atenção que você deve dar, para que você não erre na sua interpretação. Nem sempre a palavra fé, de acordo com a sua apresentação na Bíblia, vai ter o mesmo sentido, vai ter o mesmo significado, vai ter a mesma conotação. Aí você pode até perguntar, pastor, mas isso é difícil. Ora, de certa forma a gente encontra um pouco de dificuldade, para que a gente possa ser fiel na nossa interpretação da Bíblia, mas é uma dificuldade que se faz necessária. Então vamos pegar aqui esse exemplo, para que a gente possa aplicá-lo no seu sentido mais real. Veja,
Gálatas capítulo 1, versículo 23. Gálatas capítulo 1, versículo 23. Olha só o que Paulo aqui nos escreve nesse texto. Olha só. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. Veja aí, a aparição da palavra fé, que outrora procurava destruir. Então você tem essa frase, você tem aqui esse verso, versículo 23. Paulo está falando a sua própria história. Aqui Paulo ele está mostrando a visão que os judeus, os cristãos judeus tinham dele. Antes ele era um perseguidor da igreja, depois ele se tornou um servo da igreja, no caso da igreja de Cristo, e o seu serviço constituía-se em quê? Em ensinar, em doutrinar, em pregar. É por isso que ele diz, olhem só, ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. Então a palavra fé aqui não diz respeito à confiança. A palavra fé aqui diz respeito à doutrina, a ensinamento, que faz parte da doutrina e dos ensinamentos centrais da religião cristã, que era o conteúdo que Paulo pregava, que era o conteúdo daquilo que Paulo anunciava. Então veja, a palavra fé, ela assume um significado peculiar, a depender da frase na qual ela está inserida. Repito, no sentido geral, significa nós descansarmos, nós confiarmos em Deus. Mas aqui, no caso específico de Gálatas 1:23, significa o conteúdo doutrinário do cristianismo que Paulo anunciava, que Paulo pregava. Então veja, meus irmãos, observe, minhas irmãs, como nós devemos estar atentos quando nós lermos as Escrituras, quando nós estudarmos a palavra do Senhor. Em determinadas passagens, nós temos essa paciência de analisarmos com cuidado, de analisarmos friamente, detidamente. É por isso que a gente não pode ser apressado no estudo da palavra. Não, requer tempo, dedicação, zelo e atenção. Então, fé, só que numa conotação diferente. Aqui, dizendo respeito ao conteúdo das doutrinas cristãs, ao conteúdo daquilo que o apóstolo Paulo pregava, aquilo que o apóstolo Paulo anunciava. Antes, ele era um perseguidor da igreja, posteriormente ele se tornou um pregador na igreja. Pregador da igreja, melhor dizendo. E qual era o seu conteúdo? A fé cristã, no sentido de doutrinas, no sentido de ensino. Mas não só isso. Olhem só um outro texto, agora em Romanos, capítulo 14, versículo 23. Também palavras do apóstolo Paulo. Romanos 14, versículo 23. Diz o seguinte: mas aquele que tem dúvidas é condenado, se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Olha só, meus irmãos, a aparição da palavra fé. Será que aqui ela está no sentido de conteúdo do ensinamento cristão? Não. Será que aqui ela está no sentido de confiança? Não, muito pelo contrário. Aqui, no seu sentido específico, de Romanos 14, 23, Paulo ele está tratando aquilo que a gente chama de casos de consciência, fazer ou não fazer determinada coisa. Então existia um determinado grupo na igreja de Roma que tinha justamente essas dúvidas: eu posso comer, eu posso ingerir certos alimentos que são proibidos dentro da lei cerimonial? Aí Paulo começa a tratar essa questão e diz: se você não tem convicção disso, se você não tem certeza disso, não coma. Então fé aqui está nesse sentido de convicção, de certeza, de você fazer alguma coisa realmente que você está convicto. Não é fé no sentido de confiança, não é fé no sentido de doutrinas cristãs. Então veja, a palavra fé sendo usada de uma outra forma, a palavra fé sendo usada de outra maneira, e o próprio contexto, a própria frase, o próprio verso já indica isso. Você não precisa ir muito longe não. A própria passagem, o próprio verso em si, ele já lhe dá essa indicação. Então veja, aqui um exemplo no caso da fé. Mas não só isso. Vamos pegar outra palavrinha aqui. Palavra salvação. Palavra salvar. Comumente significa o quê? Libertação do pecado. Comumente significa o quê? Libertação das consequências do pecado. Quando você ouve essa palavra salvar, o verbo, quando você ouve o substantivo salvação, biblicamente falando, isso já lhe vem à mente. Isso está dizendo respeito à libertação de pecados, libertação das consequências do pecado. Mas será que é isso que acontece em todas as vezes que essas palavras salvação e salvar aparecem? Não, meus irmãos, por isso cuidado.
Olhem só, esse exemplo que nós colocamos aqui, Atos capítulo 7, versículo 25. Atos capítulo 7, versículo 25. Olhem só o que Lucas narra acerca da pregação de Estevão. Estevão falou: ora, Moisés cuidava que seus irmãos, no caso os israelitas, entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, no caso de Moisés. Eles, porém, não compreenderam. Então, o que Estevão está fazendo aqui, ele está remetendo à história do povo judeu, sobretudo aquele período em que o povo judeu, eles estavam cativos dos egípcios, ali antes das pragas. E aí Deus levanta Moisés, no primeiro momento ele tenta fazer isso, mas acaba não logrando êxito, só depois. E aí Estevão faz justamente menção desse fato, menção dessa ocorrência, propriamente dito. Então, a palavra salvar aqui, ela não está numa conotação espiritual. A palavra salvar aqui não está no sentido redentor, espiritualmente falando, mas é libertar do jugo egípcio, é libertar politicamente falando. Então veja que a palavra salvar surge aqui na passagem, mas com uma conotação diferente daquela que normalmente nós temos na Bíblia, onde a própria passagem, a própria frase, o próprio verso, ele já nos dá essa indicação. Não é salvação espiritual, não, mas é uma salvação material, física, política, que Moisés tentou no primeiro momento, depois Deus usou para que ele pudesse ser bem sucedido. Olha só, outro exemplo aqui, em relação à salvação, palavra salvação ou verbo salvar. Romanos capítulo 13, versículo 11. Olhem só o que nós temos aqui, ó. E digo isto a vós outros que conheceu o tempo. Paulo dizia: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação, veja, a palavra salvação, está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. O que significa essa salvação que Paulo fala aqui? O que é que ela implica dentro dessa frase na qual ela se encontra? É salvação no sentido de redenção espiritual? Não. Aqui é salvação no sentido da consumação da nossa salvação. É interessante porque quando você observa essa questão da salvação, você pode encontrar pelo menos dois significados. Somos salvos do domínio do pecado quando passamos pelo processo da regeneração. Nós estamos sendo salvos da influência do pecado através do processo de santificação. E seremos salvos da presença do pecado na nossa glorificação quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. É nesse sentido que Paulo fala aqui a salvação. Não é no sentido daquilo que aconteceu no passado, quando nós fomos salvos do domínio do pecado através da nossa regeneração. Não é no sentido da libertação que nós estamos tendo da influência do pecado, que acontece agora, quando a gente desenvolve a vida de santificação. Não, mas é a salvação no seu sentido pleno. É a consumação da nossa redenção, quando Cristo retornar para buscar a sua igreja. Então a salvação está sendo descrita por Paulo nesse sentido, com essa designação. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Então veja, salvação aqui dentro de uma conotação diferente, totalmente diferente do exemplo anterior, que a gente viu lá de Atos, que era salvação no seu sentido político. Então veja, uma palavra pode variar a depender da frase na qual ela está inserida. Vamos para outro exemplo. Olhem só aí, Hebreus capítulo 2, versículo 3. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Olha só o que o autor aos Hebreus aqui nos fala: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, de que trata essa salvação que nós temos aqui diante de nós? O autor aos Hebreus, ele está despertando a consciência dos cristãos. Para quê? Para que eles não fossem negligentes no sentido espiritual, porque eles tinham sido agraciados com a pregação da salvação. É por isso que o autor sagrado aqui fala: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Porque quando Cristo veio, ele veio com o objetivo de pregar as boas novas de salvação. Pregou aos seus discípulos, os discípulos consequentemente às demais pessoas. Então, salvação aqui diz respeito justamente a isso, ao conteúdo das boas novas, que a gente não pode negligenciar, que a gente deve perseverar, que
que a gente deve persistir, porque nós fomos beneficiados com essa dádiva de Deus, com essa dádiva do Senhor. Salvação aqui não diz respeito à libertação espiritual, não, mas aqui é o conteúdo da salvação que nos foi dada e que nós devemos perseverar, para que assim a gente possa chegar ao seu sentido pleno, a nossa salvação no seu sentido pleno. Então, veja, meus irmãos, como uma palavra ela pode variar. A exemplo da palavra fé, a exemplo da palavra salvação, mas não só isso, colocar aqui outra palavra, que pode também variar a depender do texto em que ela se apresentar. Veja aí o que nós temos, palavra graça. Veja aí que nós temos a palavra graça. No seu sentido mais geral, a palavra graça significa o quê? Significa favor imerecido. No seu sentido geral, a palavra graça significa favor imerecido. E aí, ela pode ter uma outra conotação, ela pode ter um outro significado, a depender do versículo em que ela aparece. Vamos ver alguns casos? Vamos ver alguns exemplos? Pelo menos 1, 2, 3, 4 casos, 4 exemplos bem rápidos, para a gente fixar esse princípio aqui no nosso coração. O primeiro deles, Efésios capítulo 2, versículo 8. Texto conhecidíssimo nosso. Todo crente sabe de qual é salteado esse verso. Foi o que Paulo falou aí nessa passagem. Paulo disse: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, aqui Paulo está descrevendo o processo da nossa salvação, mostrando a condição na qual nós recebemos a salvação. Ela foi um ato gracioso e merecido de Deus em relação a nós, pela nossa condição espiritual na qual nós nos encontrávamos. Foi um presente que Deus nos deu, foi uma dádiva que Deus nos concedeu. Então, graça aqui é o seu sentido mais usual, que corresponde mais àquilo que nós entendemos da palavra. No caso, aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Mas é sempre assim? Não. Veja esse outro exemplo. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 3. Aqui nós encontramos o seguinte, a palavra de Deus sendo dita: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Veja a palavra graça aparecendo, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Aqui está falando do ministério de Paulo e também do ministério de Barnabé. Então, ao longo do desenvolvimento desse servo do Senhor, o que foi que eles fizeram? Anunciaram a palavra da graça. Graça aqui não é necessariamente o favor imerecido de Deus, através de qual nós somos salvos. Graça aqui é o conteúdo das boas novas de salvação, é o conteúdo do Evangelho que nós anunciamos, que em Cristo há salvação para o pecador, que em Cristo nós experimentamos a dádiva da salvação. Então, nesse sentido, é a palavra da graça. Foi o que Paulo pregou juntamente com Barnabé, e aí Deus agiu através deles para que a palavra pudesse ser confirmada. Que palavra? Essa palavra da graça, esse conteúdo da graça. Então veja, uma conotação diferente daquela que nós observamos lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Mais outro exemplo que eu passo aí para vocês nessa projeção seguinte. Olha só o que nós temos aqui em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13. Olha só o que Pedro aqui nos diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Na graça que vos está sendo trazida. Então, essa graça a qual Pedro aqui faz menção, essa graça a qual Pedro aqui está falando, ele está mostrando a bem-aventurança futura que Cristo trará para seu povo na sua vinda. Esse benefício que eu, você, todos nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós teremos, de podermos estar com o Senhor, de podermos permanecer eternamente com o Senhor. Então é essa graça que nos está sendo trazida. É por isso que, enquanto ela não chega, o que é que eu devo fazer? Enquanto ela não chega, qual deve ser o meu procedimento? Eu devo cingir o meu entendimento, eu devo ser sóbrio. Então a graça aqui não é necessariamente o favor imerecido de Deus. Não, a graça aqui é o estado de bem-aventurança que Cristo trará quando Ele retornar para buscar a sua igreja.
Olha que coisa fantástica, meus irmãos, coisa maravilhosa. Uma mesma palavra, ela assume vários significados e nós devemos estar atentos ao sentido em que ela aparece dentro da própria frase, dentro do próprio texto. Para fechar esse exemplo, a gente só vai ter mais outra palavra para encerrar esse ponto. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11, um texto também conhecidíssimo nosso. Olha só o que Paulo fala aqui a Tito. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadoramente a todos os homens. Aqui sim, o favor imerecido de Deus em Cristo Jesus, onde Ele transforma pecadores para que nós nos tornemos filhos de Deus, se manifestou salvadoramente a todos os homens, sem distinção, sem diferenciação, homens, mulheres, velhos, novos, ricos, pobres, brancos, pretos, não há distinção. Nesse sentido, a graça de Deus salvadora, ela não faz diferença entre pessoas e pessoas. O favor imerecido de Deus que nos salva, o favor imerecido de Deus que nos redime, não faz distinção entre pessoas e pessoas. Então veja, um sentido específico aqui da palavra graça, que de certa forma é o sentido usual, mas se diferencia de outros sentidos em que essa mesma palavra aparece em outros textos bíblicos. Só para fechar, um outro exemplo, palavra carne. Bem rapidinho aqui, a gente já está concluindo a nossa aula. Veja, carne, via de regra, é uma palavra que pode assumir vários significados, que eles podem ser positivos ou negativos, a depender da frase em que a palavra ela ocorre. Vamos ver esse primeiro exemplo. Olhem só aqui, Efésios capítulo 2, versículo 3. Olhem só o que o apóstolo Paulo aqui nos ensina. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então veja que carne aqui descreve a nossa condição anterior, ou seja, a nossa condição antes da salvação, que diz respeito às paixões, aos prazeres que se alimentam a nossa carne, a nossa natureza terrena. Era assim, meu irmão, era assim, minha irmã, que nós vivíamos antes de sermos agraciados com a salvação. Nós nos satisfazíamos com tudo aquilo que a carne gosta, tudo aquilo que agrada os nossos desejos, as nossas vontades. Essa era a triste condição espiritual na qual nós nos encontrávamos. Então a palavra carne aqui, ela assume uma conotação negativa, descrevendo a nossa condição antes de Cristo, a nossa condição antes da salvação. Mas toda vez que aparece essa palavra, é essa a compreensão que a gente deve ter? Não, jamais. Olha só aqui, dois outros exemplos, para a gente poder fechar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olhem só. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aqui Paulo está falando de Cristo. Na verdade, Paulo está falando dos estados de Cristo. E ele vai trabalhando aqui alguns estágios que a gente chama de estágios da exaltação. A sua ressurreição, a sua glorificação, a sua entronização à direita do Pai. Mas antes disso, ele fala do seu estado de humilhação, quando ele se encarnou. Conforme Paulo fala aqui, quando ele foi manifestado na carne. Aqui carne aponta justamente para o fato que Cristo, ele assumiu a natureza humana, que Cristo, ele se encarnou, nascendo da Virgem Maria, para que assim ele pudesse se desenvolver e consumar o nosso plano redentor na cruz do Calvário. Então, a palavra carne nesse verso, a palavra carne nessa frase, ela tem uma conotação positiva, não negativa. O nosso Redentor que se identificou conosco, o nosso Redentor que foi homem como nós somos, e que continua ainda com essa condição humana, mesmo na glória, mesmo sendo entronizado. E aí ele veio justamente para se encarnar e assim poder consumar o nosso plano de salvação. Então, palavra carne, diferentemente de Pedro, uma conotação positiva, mostrando a natureza humana do nosso Salvador. Mas não só isso, fechando, aqui Gálatas capítulo 3, versículo 3. Olhem só o que Paulo aqui nos fala, olhem só o que Paulo aqui nos ensina. Ele diz: sois assim insensatos, dirigindo-se aos Gálatas,
que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Vos aperfeiçoando na carne. Então, carne aqui assume um outro significado. Carne aqui assume uma outra conotação, porque aqui Pedro ele está repreendendo os cristãos da Galácia, mostrando que eles haviam iniciado bem a carreira cristã. Tanto é que ele diz, tendo começado no Espírito, contudo, na medida em que eles progrediram na carreira cristã, eles começaram a abraçar aquilo que a gente chama de legalismo, algumas práticas, sobretudo das cerimônias judaicas, que não eram mais necessárias, uma vez que Cristo tinha vindo e tinha consumado a nossa salvação. Então esse era o problema de alguns dos Gálatas. Eles haviam começado bem, pela fé, dependente de Cristo, da sua suficiência, mas depois começaram a considerar práticas judaicas desnecessárias e basear nisso a sua salvação. Então carne aqui é confiança nessas coisas, naquilo que a carne pode fazer, naquilo que o homem pode fazer para agradar a Deus. E Paulo diz, se vocês agirem dessa forma, Paulo fala, se vocês procederem dessa maneira, vocês são insensatos, vocês não têm o senso comum, o senso correto. Então veja, a palavra carne aqui completamente diferente daquilo que nós vimos em 1 Timóteo e daquilo que nós vimos lá em 1 de Pedro. Então, meus irmãos, essa é a segunda regra. Ou seja, nós devemos tomar o sentido do texto segundo ele se apresenta na própria frase, no próprio versículo. E aqui fechando com essa ideia, olha só, portanto, através dessa segunda regra, percebemos a necessidade de quê? De analisar cada palavra de acordo com o ensino geral da frase em que ela se encontra. Isso evita erros grosseiros no processo de interpretação bíblica. Então, quando você se deparar com uma palavra que ela tem essa capacidade de se apresentar de várias maneiras, com vários significados, o que é que você deve fazer? Recorra ao próprio versículo. O que é que o versículo está dizendo? Como é que o significado dessa palavra se harmoniza com a própria frase na qual ela está inserida? E a partir disso, você consegue ter uma interpretação que seja verdadeira, que seja fiel, que seja realmente bíblica, de acordo com o ensino da palavra do Senhor. Então, fechando a nossa aula de hoje, foi o que nós vimos. Nós vimos as duas primeiras regras, no seu sentido mais específico, onde as Escrituras interpretam as próprias Escrituras. Quais são as duas regras? Quais são os dois passos que nós devemos dar para que isso possa acontecer no seu sentido mais específico? Em primeiro lugar, eu devo observar e determinar o sentido usual ou comum do texto, de acordo com aquilo que ele se revela para mim, a não ser se haja alguma exceção, uma figura de linguagem, uma parábola ou alguma outra coisa que seja necessário uma interpretação não literal para que a gente possa realmente entender o texto com correção. Em segundo lugar, o que é que eu devo fazer? Tomar o sentido do texto ou da palavra de acordo com como ele aparece, de acordo com como ele surge na palavra, e não de maneira diferenciada, porque conforme nós vimos, uma palavra pode assumir vários significados, várias interpretações. Então foram os dois passos iniciais que nós vimos hoje. O que é que a gente vai fazer na nossa próxima aula? Nós temos aí já o nosso roteiro da próxima aula. Deus assim permitir, na próxima quinta-feira a gente vai ver mais dois princípios, a gente vai ver mais duas regras. Ou seja, nós devemos tomar o texto dentro do seu contexto, porque texto fora de contexto é pretexto para heresia, é uma frase que a gente aprende, bem antiga nesse sentido, e nós vamos considerar o objetivo do livro no qual uma passagem se encontra, para que a gente possa compreendê-la com mais precisão, compreendê-la com mais veracidade. Veja que a gente está indo do âmbito menor ao âmbito maior. Você deve interpretar o texto de acordo com ele se apresenta, você deve interpretar o texto de acordo com a frase na qual o texto se encontra ou a palavra se encontra, e depois de acordo com o seu contexto, depois de acordo com o livro. Mas a gente vai ver isso na próxima semana, se Deus assim permitir. Ok, meus irmãos? Então basicamente seria isso o recado que nós teríamos a dar nessa noite de hoje, na nossa terceira aula. Muito bem, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela participação, pela disposição. Até a próxima quinta, 20 horas, na nossa quarta aula, se Deus assim nos permitir. Que Deus os abençoe.